Bora lá, com grande alegria, aqui é Amândio Martins, o rei do consórcio. Estamos abrindo aqui a nossa quarta edição desse podcast que está ficando cada vez mais incrível, fruto dos convidados. E hoje não é diferente, dos convidados especialíssimos eles vão se apresentar aqui. Mas antes de mais nada, quero apresentar qual é o propósito desse podcast, o Pode Realizar. Essa é para explicar para você, nossa audiência, que o Pode Realizar é sobre vida. É que você possa se espelhar na vida das pessoas, das dificuldades, superação e sucesso que todos nós temos a oportunidade. É certo que o consórcio sempre vai poder te ajudar nos seus anseios, desejos, daquilo que você precisa e merece. No entanto, o jogo é da vida e é sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu quero aqui, antes de mais nada, já que o jogo é da vida, passar a bola para que se apresente aqui. É isso aí. Então, Kio, obrigado pela sua presença. Hoje vai ser uma conversa um pouco misturada sobre vida, sobre bola. A bola que a gente sabe que ensina tanto para o mundo corporativo. Então, já que a bola está com você, eu gostaria que primeiro você se apresentasse, te agradecendo muito pela presença nesse quarto episódio, e depois o Márcio na sequência. Legal. Quem é Luciano Kio Harada? Quem é? Valeu, meu. Obrigado, Amândio, pelo convite, obrigado pela oportunidade de poder dividir um pouquinho da nossa história, de tudo que a gente passou aí ao longo desses 47 anos de vida que Deus nos deu a graça, né, de vivê-los bem. E, bom, eu posso me apresentar hoje como um empresário, né, com algumas formações acadêmicas, graças ao bom Deus aí, com muito esforço também. Mas, como você disse, nascemos da bola. Foi aqui onde tudo começou, lá na Coab 1 de Itaquera, Arthur Alvim, Campo do Gema, ali que começou uma história de vida, e aí a gente foi para alguns lugares no mundo e conseguimos conquistar algumas coisas bem bacanas aí nesse mundão afora. Legal, falaremos muito a respeito, com certeza. Márcio, e aí? Esse Márcio, fala um pouquinho assim, se apresente, por favor. Satisfação enorme poder participar do seu podcast, Pode Realizar. Márcio Matsuda, filho de japonês, nascido na Zona Leste de São Paulo também, perto de Arthur Alvim, desde muito cedo, tentando realizar esse sonho de ser jogador de futebol e, infelizmente, né, a gente não conseguiu concretizar isso, mas de alguma forma Deus colocou a gente nesse caminho novamente. Hoje, CEO de uma empresa de intermediação de futebol e estamos aí na luta. Sensacional. Então passa a bola de volta agora aqui para mim. Vou deixar ela descansar um pouquinho aqui. Então agora vamos começar o nosso bate-bola, né? Vamos fazer o treino, depois a gente vai aquecendo e vamos para o jogo. Mas assim, para iniciar, eu gostaria assim, embora a história de vocês é muito rica, sim, dariam para vários episódios, mas eu gostaria de começar, isso mais ou menos vai ser uma marca do nosso podcast, um pouquinho sobre aquele momento de vida em que cada um na sua jornada teve aquela coisa mais assintosa, que pegou um pouco mais forte, que você teve que dar aquela parada para imaginar, poxa, como é que eu faço agora? Uma dificuldade mais forte, né? Em cima do que a vida nos impõe, coisas difíceis, né? Mas é muito mais o que a gente faz com o que a vida nos impõe. E vocês lembram de alguma coisa assim que pudesse citar? Nem que seja assim, lógico, da jornada toda, e depois a gente vai acabar passando por esse momento, mas só para a gente dar o tom do que vai ser a nossa conversa, né? Sobre vida. Quer falar primeiro? Pode ser, pode ser. Eu acho que assim, um grande marco da minha vida que fez com que eu virasse a chave e entendesse o tamanho da responsabilidade que eu tinha em construir, naquele momento, proteger minha família e acelerar o processo de tudo, né? Eu perco meu irmão, né? Aquilo foi um fato muito marcante na minha vida, porque, como o Márcio disse, a gente vem de uma família japonesa, embora eu não pareça tanto quanto o Márcio, mas o meu pai também era descendente.
E na família japonesa, os filhos mais velhos, eles carregam a responsabilidade de cuidar dos mais novos, né? Mas assim, de forma muito incisiva, né? Então, meio que a gente foi criado ali para que o meu irmão assumisse o papel desse condutor da família. E quando ele falece, essa responsabilidade toda vem para mim, mas eu tinha apenas 18 anos de idade. Então, naquele momento, eu particularmente entendo que foi o momento da minha virada de chave, né? Porque eu perco meu irmão, e aí eu tenho que assumir toda uma responsabilidade da minha família, de conduzi-los, de ser referência. E geralmente o filho do meio não tem esse, né? O filho do meio é o mais largado, é o que vai pro mundo, né? Tem as suas responsabilidades, mas não é tão cobrado. Por isso que eu acho que às vezes o filho do meio dá mais certo. Dá mais certo, ele vive mais livre. E ali eu tive que realmente mudar a chave e viver mais intensamente as minhas responsabilidades e obrigações no geral, entendeu? Ali foi bem marcante para mim, foi um momento bem difícil, muito difícil. A gente pode falar um pouco depois sobre isso, mas a minha virada de chave foi aí. Basicamente fica como um ponto de reflexão em todo momento duro que você tenha, provavelmente você vai usar o mesmo mindset que você viu naquela circunstância que fez com que você continuasse a sua jornada, né? Então a gente vai criando alguns mecanismos aí durante a vida de como a gente se comporta diante das coisas, né? Eu gosto de uma frase bem bacana que o Billy Graham fala, que quando você se depara com a tempestade ou você está na tempestade, você tem dois caminhos. Ou você afunda, ou você nada e sai dela. Então eu nadei e saí. Eu acho que essa é a resposta bacana para quando vem esse momento difícil. Muito bom. Olha, eu não sabia desse episódio, né, trágico, do falecimento do seu irmão, mas a gente vai conversar um pouquinho mais. Difícil, mas a gente tem que ir seguindo, né? Seguindo. Mas diga lá, Márcio. Corta aí porque a garganta tá... Dá-lhe água. Eu tô tomando água, mas... Perdão, tá? Vamos lá. E aí, Márcio, comenta um pouquinho então, alguma coisa também que te marcou, como é que você se comportou, o que isso tem te influenciado aí durante a tua jornada? Tem algum ponto assim que você pudesse destacar? Eu acho que na minha vida, assim, eu posso pontuar 2 momentos da minha vida. E os 2 momentos eu acho que foi a questão do futebol, né? A gente vem, no meu caso, comecei lá com 8 anos de idade a correr atrás desse sonho. E aos 21, eu me deparo com a situação de ter que largar o futebol, porque naquele momento visualizava que não conseguiria chegar onde eu sempre sonhei, não seria um jogador de ponta. É triste, né, para um cara como eu que tentou desde os 8, com o apoio do pai, de toda a família, e em certo momento achar que realmente iria chegar, até pelas pessoas que passaram na minha vida, que conseguiram chegar, e eu naquele momento achava que estava muito perto, e aos 21 anos ter que desistir e ir para o Japão trabalhar, né, como DKSEG. Fiquei por lá por 4 anos trabalhando como DKSEG. E o segundo momento, quando eu já tive outra oportunidade, onde eu não esperava, acabei jogando futsal novamente, entrei pro futsal no Japão, me profissionalizei. É uma coisa até engraçada que meu pai fala, você conseguiu. Eu falo assim, pai, eu acho que Deus ficou com dó de mim, porque eu era um cara extremamente disciplinado, um cara que nunca fumou, um cara que nunca bebeu, um cara que nunca fez bagunça, um cara totalmente correto. E aí, quando surge a oportunidade no Japão de eu me profissionalizar no futsal, meu pai falava, aí, ó, você conseguiu, e eu falava que Deus tinha tido pena de mim por tudo que eu tinha feito na minha vida. E aí o segundo momento que eu digo é quando eu tenho também que parar, na época com 32 anos,
Por que isso? Porque nunca tinha trabalhado no Brasil, não tinha nem carteira profissional de trabalho, só tinha carteira profissional de futebol. E chego no Brasil sem saber o que ia fazer na minha vida. E naquele momento, sem saber, eu tinha uma ideia de tentar fazer um concurso público. Minha família, a maioria dos meus tios, tias, são pessoas concursadas. E eu imaginava que aquilo seria o meu futuro. Mas, infelizmente, o dinheiro vai se acabando quando a gente volta do Japão e a gente não sabe o que vai fazer. E, na época, acabei comprando um caminhãozinho, trabalhando de entregador. E depois de alguns anos, acabei conhecendo não, já conheci o Kio desde 97, a gente vai falar um pouco disso depois. Mas, no segundo momento, ele vem com a ideia de a gente trabalhar com o futebol. Ele sabe que não era uma coisa que, naquele momento, eu queria. Mas a gente acabou começando esse trabalho juntos. Então, assim, eu acho que os 2 momentos que eu falei foram os mais difíceis, porque foi uma tomada de decisão de uma coisa que eu tive que desistir de uma coisa que eu sonhei tanto na minha vida. Vou usar a tua fala, usando os seus 2 momentos. No consórcio, eu procuro me fazer cada dia melhor, pessoa melhor profissional, para melhor servir, que foi o legado, missão que eu peguei da minha mãe. Mas quando você fala em 2 momentos, eu procuro atender todo cliente que me permite a oportunidade de estar diante dele. Mas tem um cliente que eu tenho como objetivo, a pessoa que eu quero realmente conversar, que me dê atenção, é o jogador de futebol. Então vocês tocaram em 2 pontos, eu vou usar 2 pontos. O primeiro deles, jogador de futebol. Porque você falou de tentar, de desistir, de conseguir, mas o jogador de futebol, assim como alguns atletas e profissões nesse sentido, são 2 mortes. A morte como profissional e a morte natural de todos nós. E este atleta, ele precisa estar atento com a responsabilidade, a autorresponsabilidade financeira. Então, tudo que trabalho, palestras que estou montando, é para aumentar o nível de consciência destes seres humanos que nós adoramos, são nossos fãs, nós vamos aos estádios, nós batemos palmas, a gente briga se for preciso e a gente não quer ver esse ser humano maravilhoso, quando encerra uma carreira, não conseguindo fazer uma transição de carreira. Como você citou, o dinheiro vai acabando, porque às vezes a jornada financeira está dentro de um processo que consome muito dinheiro. E não tem certo ou errado, não tem maldade nisso. O que não pode é admitir que a gente continue vendo atletas de alta performance em algum momento tendo dificuldade. Então, o consórcio pode muito contribuir para essa galera. Então, é a minha persona. E outro ponto que você tocou que é importante. Eu tenho alguns contratos que são fora do país. O Japão é um caso. Muitos vão para o Japão para trabalhar. E por que não fazer um consórcio? Enquanto está trabalhando, pode diversificar os seus investimentos. Mas você comprando cartas de consórcio e contemplando, nem que não se faça uma estratégia de contemplação, que pode ser feita também, porque existem muitas, mas você pode efetivamente ir adquirindo aqui, você continua com a tua parte fiscal aqui no Brasil, você vai fazendo um trabalho de contemplar, comprar um imóvel, o inquilino vai pagando essa jornada que você assumiu, você, Amandio, pega mais um. Então, são as 2 vertentes que eu entendo que são clientes muito potenciais para essa solução incrível. E é interessante que você comentou e as 2 estavam contidas aí na tua fala. Muito bacana. Mas quer dizer então que houve um encontro, né? As jornadas se cruzaram aí em algum momento. Teve o começo sempre pela bola, o Kio, os 2 são leste. O Kio caminhando numa jornada de futebol, foi para o Japão, e quando foi para o Japão o Kio, foi quando começou a enveredar pela parte do futebol. O que te levou para o Japão foi a parte do futebol. Sim, foi a parte do futebol. A J-League existia há 2 anos apenas, né? Na época a liga profissional, e aí tinha as outras ligas, segunda, terceira, enfim, e as regionais, que também estavam em super ascensão,
E foi uma liga de um estado, um dos estados mais frios do Japão, que é lá em Aomori, perto da Rússia, lá em cima. A gente fez uma competição, na época eu estava aqui no Juventus, da Rua Javari, e aí fazendo um torneio internacional, e uma dessas equipes japonesas estava aqui no Brasil, e eu me destaquei, e por eles, enfim, assimilarem o meu apelido, Kyo, entenderam que poderia ter alguma conexão japonesa, e isso facilitaria o visto na época, né? Apesar de eu ter só 17 anos quando eu fui, mas aí precisava que meu pai e minha mãe me emancipassem, aí eu consegui convencê-los, né? E acabou eu tendo a oportunidade de jogar lá no Japão. Um time de divisão inferior e depois fui subindo. Cheguei a jogar na segunda divisão do Japão. Que show. O Márcio também veio caminhando, embora tenha jogado um pouco aqui, foi para o Japão. Depois, inclusive, você comentou que voltou pelo Japão, mas você disse que o corte que você encerrou foi com que idade mesmo? 21 para 22 anos. 21 para 22. Só que depois você retomou, né? A minha situação foi a seguinte: em 97, eu recebo um convite, eu jogava aqui na Portuguesa, eu recebo um convite para fazer um teste num time chamado Shimizu S-Pulse do Japão, da primeira divisão do campeonato japonês. Vou para o Japão, fico 6 meses nesse clube e infelizmente sou reprovado. E aí retorno ao Brasil, nesse segundo momento, venho para cá tentar de novamente, entro no Nacional da capital e permaneço por mais 4 anos, jogando Série A2 e Série A3. E aí, nesse momento que eu desisto, no 4º ano, quando eu vejo que as coisas não vão acontecer, que eu não vou ser jogador de ponta, aí eu desisto e retorno pro Japão. Agora vamos falar um pouquinho sobre a transição de carreira, né? Sim. Às vezes é porque você desenha, às vezes é porque não tem para onde correr e o que eu faço agora, né? Então, assim, a transição de carreira, a do Kyo foi ainda no Japão. Você acabou tendo uma colocação... Na verdade é como o Márcio disse, né? A gente sonhou muito, era o que a gente sabia fazer, mas na verdade eu vejo muito que Deus preparava a gente para esse mundo corporativo, né? A gente sempre fala que a bola, ela adestra, ela te ensina, ela te ensina muito a perder, né? Porque você perde muito mais do que você ganha, né? Então, acho que é nessas derrotas aí que você começa a ter grandes lições na vida. E isso, para mim, ficou muito claro, né? Eu tive esse momento bacana de realizar um sonho, mas não era aquilo que eu também queria. E depois da morte do meu irmão, eu rapidamente comecei a me ligar no seguinte, se eu ficar muito tempo perdendo tempo nisso, porque não estava fazendo muito sentido, até a gente tem alguns amigos da bola que falam, né, quando você está num time bom, num time grande, você identifica pelo departamento médico e pelo centro de treinamento. Quando você entra no departamento médico e você vê toalha quente e gelo, você fala, mano, sua carreira tá acabando. Começa a pensar em outras coisas. E foi o que foi acontecendo. Então, a coisa foi degradando e aí eu falei, eu tô no Japão, num país de primeiro mundo e não tô no cenário onde eu queria estar. Embora o dinheiro não era tão ruim, mas eu acho que eu posso produzir mais. E ali eu falei, não dá para ficar mais nisso aqui. Rapidamente eu me desconectei e comecei a estudar, e aí eu fui buscar minhas formações, né? E comecei a entrar no mercado corporativo. Graças a Deus também sempre tive uma boa relação por onde eu passei, sempre fiz grandes amigos, a rua me deu tudo. Isso eu sou muito grato à rua, por isso eu devolvo muito para a rua. Eu sou um cara que respeito muito a rua, porque eu não vim de família tradicional, não vim privilegiado. Tudo que eu consegui foi a rua que me deu. Então foi relacionamento que foi construído, amizades boas mesas, sentei em boas mesas. O Japão também deu essas oportunidades. Tive um grande padrinho no começo, que foi um dos patrocinadores dos times que eu joguei. Ele me adotou mesmo e me convidou para trabalhar no varejo
Eu nem sabia o que era varejo, não tinha nem ideia o que era isso. Fazia nem ideia. E ali começou o meu tino comercial. Do primeiro mês até hoje, eu vi que eu sabia vender, né? Então, o cara, quando ele descobre que ele vende, que ele sabe vender, esquece. Ele não passa mais fome, ele não tem mais dificuldade. A dificuldade está dentro de você. É Então, isso é uma aí, né? superação E o diária. principal é a gente se organizar internamente para às vezes se sentir bem, se sentir forte, porque a gente, para conseguir se vender, você precisa se comprar, né? Então, eu às vezes falo que eu me divirto demais olhando a Amanda, assisto meus vídeos, meus negócios, falo, eu curto esse cara porque ele é visceral, ele entrega tudo, não deixa uma gota para trás e não tenho receio nenhum de comparações, porque eu só tenho um aspecto comigo, eu entrego minha melhor versão todo dia. Só que é o seguinte, na humildade, nunca perco a carteira do aprendiz. Sempre estou sindicalizado, estou nos cursos, palestras, coisas, mesas, né, que você usou o termo. Eu também aprendi bastante sobre isso, a diferença que faz uma mesa, com quem você está sentando à mesa, né? Que ambientes você está frequentando, porque ambiência é lugar, pessoas e assuntos. Quando você sente que chega nos lugares e as pessoas, às vezes não está o olho brilhando, presta atenção nesse lugar. Quando o abraço não é caloroso, quando não existe uma verdade no ar, não tem maldade, sabe? Não é virar as costas para ninguém, mas busque sempre aquilo que possa te levar para onde você precisa, deseja e merece. Porque a jornada é muito curta e vai depender muito do nosso agir, né? Por isso que é o nosso pode realizar. Porque eu reforço muito, não põe a culpa em ninguém. Não põe a culpa no pai, não, na política, não. É você. As condições estão muito parecidas para todo mundo. E eu até comento uma coisa. Perceba que se você pegar a parte que é comércio de São Paulo, as condições são parecidas para todo mundo. E porque tem uma pessoa que chega de fora, um imigrante, e não chegou com dinheiro, chegou trabalhando, fazendo uma faxina, limpando, começou a ser vendedor. Tenho muitas histórias assim, como a do próprio amigo hoje falecido e me deixa grande saudade, o Fernando Esquerdo, das lojas Armarinho Fernando. Eu conheço muito a história deste homem. E ele veio para trabalhar numa loja de fazenda, de tecido, né? E veio para trabalhar numa condição a mais simples lá dentro. E chegou onde chegou e seus filhos sucederam o negócio e está indo muito bacana, né? Então tem essa parte da tua transição. O Márcio também teve uma transição. Você se meteu aqui, era entrega? Como é que era isso, Márcio? Virou empresário? Como eu te falei, eu tive duas vezes essa transição. A primeira foi quando eu desisti com 22 anos e decidi ir para o Japão com DKSEG, trabalhar na indústria japonesa. Não, mas a transição, aquela que você teve um momento que você assumiu a sua empresa, você comprou um veículo para começar a fazer. Esse foi na segunda. Esse é que me interessa, porque agora você fala, agora eu tenho minha empresa. Agora eu vou acordar cedo e eu vou abrir minha firma, que é abrir o meu caminhão. Na verdade, é chegar no Brasil sem saber o que fazer. Tá, é sobre isso. Começar a olhar para o lado e na época tinha muito pessoal comprando esses caminhãozinhos, essas HR. Agregando, você fazia como? Agregando. E aí eu falei, eu nunca me neguei a trabalhar, eu sempre fui braçal mesmo, o Kio sabe disso, trabalhei na indústria japonesa e era braçal, então eu falei, eu nunca me neguei a trabalhar, então vamos para dentro, comprei um caminhãozinho e agreguei o caminhãozinho na época na Vigor e fui choque, trabalhei durante 6 anos como entregador. Nesse mesmo tempo, me aventurei também em comprar uma academia de bairro. Era proprietário de uma academia junto com um amigo de infância. Tocamos essa academia durante também, acho que 6 anos. 6 anos. E nesse meio termo que surgiu o Kio. Certo. De ele me procurar, assim, a gente já se conhecia desde 97, naquelas... no Japão, campeonato de amador e... Sabe, tem uma coisa assim, que quando se fala em inovação, né? Muita gente remete logo à tecnologia e tal. Tecnologia é só a ferramenta, né? Mas a inovação, eu gosto muito do mundo que você se coloque como criativo, né?
Então, eu queria escutar um pouquinho o Kiko, quando ele imaginou assim, como é que foi, deu esse insight assim, eu acho que eu vou mexer com essa coisa da bola ainda, porque me parece que vocês se encontraram numa circunstância onde você procurou o Márcio, né? E você dormiu, acordou, foi um sonho ou você estava acordado? Ou dormindo quando você sonhou aquilo e falou, eu vou colar naquele meu brother Márcio e vou apresentar. Ali você vendeu uma ideia, né? Isso é legal. Foi muito legal, foi muito legal. Na verdade, foi muito desafiador no primeiro momento, né? Porque eu também tive um momento difícil na minha vida quando eu retorno para o Brasil, como o Márcio passou, eu também tive. E o meu momento foi bem diferente do dele, porque, vê só, eu parei de jogar bem antes dele, bem antes. Eu tinha apenas 23 anos, eu já falei, não dá mais. Eu ia vê-los jogar, porque daí eles se profissionalizaram lá no futsal. E eu já tinha parado, então eu jogava alguns amador lá, porque a bola nunca saía da gente, né? Então eu ia jogar uns amador, encontrava eles, o próprio Ricardo, outro amigo nosso, enfim. E eu comecei a ter muito sucesso no Japão, né? Essa minha decisão de estudar e ir pro varejo me abriu muitas portas, nem eu sabia que eu tinha uma veia de vendas muito forte. E eu comecei a ter muito sucesso mesmo, muito mais do que o futebol. Fiquei muito mais conhecido dentro do Japão, virei membro da Câmara do Comércio, sou até hoje do estado de Shizuoka. Eu fui um dos que mais vendeu produtos brasileiros no Japão, né? A gente ajudou assim a levar grandes marcas, Cerati, Visconti, Balduco, trabalhei em grandes importações. Então eu tive bastante rentabilidade financeiramente, dizendo. E quando eu volto muito capitalizado. Só que eu tomei uma decisão que eu sempre falo, que se a gente conduzisse as nossas vidas com os princípios bíblicos ali, a gente teria todo o sucesso sem precisar passar por esses momentos, né? A gente erraria menos. E eu acho que eu negligenciei algumas coisas ali e vou para o Mato Grosso do Sul. Quando eu vou para o Mato Grosso do Sul, eu perco toda a minha grana. Perdi toda a minha grana. O que acontece? Quando eu perco a minha grana, eu olho para aquele cenário de guerra e falo, cara, não tenho o que fazer, preciso reconstruir minha vida, ponho minha família dentro do carro, volto para São Paulo e falo, vou recuperar minha vida agora novamente. E começo a trabalhar. E fiz um pouco do que o Márcio fez. Quando eu chego aqui, estudo vários negócios, tinha pouca grana, inclusive um parceiro até me ajudou na época. Montamos um negócio junto, ele foi investidor e eu fui o operacional, porque eu não tinha muita escolha. Monto também uma transportadora, só que aí a transportadora começa a virar. Rapidamente, aquela coisa de que Deus põe a mão e falou, não vou deixar você ficar tanto tempo assim, quero você em outros lugares. E aí, a operação foi bacana, a gente vendeu a operação e eu fui para o negócio que eu vivo até hoje, que é a consultoria tributária. Fui me especializar e fiz mais outra formação, que é em direito, enfim. Quando o meu negócio está estabilizado, isso estou falando em 2015, 2014, na verdade, 2014... eu sempre tive esse sonho de voltar para a bola um dia, ou de fazer alguma coisa, devolver, né? Aquilo que me deu tudo, eu devolver. Só que eu sempre pensei diferente, na contramão. Eu vi os empresários de futebol, a gente até, a Mandy conhece alguns, né? Visitamos. Então, assim, eu penso diferente dos caras, porque os caras queriam o produto pronto. E eu sempre acreditei na base, né? Eu acredito naquilo que eu era. Que ninguém acreditava em mim. Eu tinha potencial, mas as pessoas não te olham com o olhar que deveria. E aí eu pensei em alguém que pudesse também vir para o negócio sem vícios. Que viesse também de uma base que tivesse esse mesmo DNA que o meu. Falasse, a gente tentou, não conseguiu, porque ninguém acreditou em nada. Ninguém botou grana na gente, ninguém investiu na gente, ninguém teve tempo
de falar, meu, você tem talento, a gente vai fazer você vingar e vamos dar todo o suporte para você ser o atleta mesmo. Pô, aí eu pensei no Márcio. Falei, cara, vou resgatar esse cara, mano. O cara tá lá. Você pensou no melhor cara, velho. Você pensou no melhor cara. Falei, cara, vou resgatar ele. Tá lá carregando caixa, velho. Vou resgatar ele. Falei, eu sei que é doído demais, pesado. Falei, vou lá. Aí eu fiz o convite. Foi bem desafiador, né? Ele precisava, naquele momento, de uma rentabilidade mensal que desse condições dele poder trabalhar. Só que, como eu já vinha do mercado empresarial desde 2000, lá do Japão, eu sempre fui PJ, depois que eu parei de jogar, eu sei do compromisso que é você construir uma empresa e o tempo de maturação desse negócio. Então, eu falei para ele, hoje eu tenho condições da gente construir esse negócio pode ser 0 faturamento durante 3 anos. Depois do 3º ano, ele precisa se manter, porque eram as condições que dava para a gente cuidar do negócio. E aí a gente começou o trabalho. Começamos o trabalho, cheio de dúvidas, rabugento como ele é, ranzinza como ele é, mas, acreditou no negócio, foi trabalhando dia a dia, foi vencendo aqueles erros dele, as batalhas dele, porque hoje eu acredito que ele entenda bastante. E é muito claro isso, né? Eu acho que a maior luta é contra a gente mesmo. O maior desafio é o nosso ego, né, cara? É a gente contra a gente, né? O dia que a gente consegue controlar esse leão dentro de nós, a gente consegue coordenar a floresta. A gente fala, epa... E aí eu acredito eu acho que talvez esse seja o detalhe, né, do sucesso que vocês atingiram juntos, né? O Márcio mais rabugento, porque é complicado, né? 2, onde um disse sim, o outro falou, vamos lá. Não, pera, não é assim. E briga um pouco, fecha a porta, vamos para as ideias e tal, e depois está tudo certo. Mas poder fazer com que o outro enxergue o outro lado também, porque eu gosto muito de quem está disponível sempre à mudança. A mudança é a única coisa que a gente tem que ter certeza, né? E quando a gente tem dificuldade com os desapegos, eu percebo muita gente que quer ficar ali profissionalmente. Eu até estava falando de inteligência artificial, de tudo. Eu falo, o quê? Isso é bom, isso é legal. Vamos experimentar, vamos verificar. Mas como é isso? Quando você tem um coração ensinável, você tem humildade para ouvir o outro, mas percebendo o valor nele. Porque tem gente que ouve por educação, mas fala, eu sou fera, eu sei, eu mando, eu posso, é tudo eu, né? E quando a gente tem principalmente uma parceria assim como eu também tenho o meu sócio, meu irmão, né, o Nelson, a gente está junto desde 91, e a gente tem características bem distintas, o que nos dá uma tranquilidade enorme, porque acima de tudo a gente tem muita confiança um no outro, e é o que eu percebo em vocês, né? Sim. Pela jornada, pela orientação até no sentido de ascendências e tudo mais, a gente sabe qual é o rigor, né? Então aí, Márcio, aí você vem para dentro, me parece que foi até uma velocidade bastante razoável, né? De vocês começarem a agenciar um número bastante razoável de jogadores, me parece que primeiro foi um pouco mais na parte de futsal, mas vocês flutuam aí pelo mercado, né? Mas inclusive com uma gama muito grande de atletas referência, né? Fala um pouquinho sobre como é que foi essa jornada de você conquistar e trazer gente que confiaram em vocês como um bom caminho, porque não é nada fácil você levar as pessoas para o sucesso. Tem muita coisa que acontece além de quem está assistindo chutar uma bola, ou defender uma bola, ou uma falta. Agora que eu acompanho mais próximo o futebol, graças a vocês, porque temos atletas que são clientes do consórcio, eu fico feliz por isso. A gente sofre junto, né? Quando não faz um gol, quando alguma coisa acontece, quando tem uma contusão e tem que afastar um pouco. Então, comenta um pouco sobre isso. Como é que você conseguiu logo juntar essa turma e dar robustez para a empresa? A gente iniciou o trabalho em 2015. Em julho de 2015, a gente começou o trabalho. Como o Kio falou, a gente foi na base. Primeiramente, a gente foi no futsal, onde ainda não existia uma grande quantidade de empresários. E em pouco tempo mesmo, acho que em
Em um ano a gente já tinha quase 50 atletas. 50 atletas. Até aí acho que foi bacana. A gente contou com um pouco de sorte, eu acho também, porque dentro desses 50 atletas, grande parte deles se tornaram estrelas do esporte, né? Mas a gente também começou a enfrentar dificuldades, porque não é fácil gerir 50 pessoas, né? E de personalidades diferentes uma da outra, né? Então, o início foi assim, foi em 2015, 50, e daí a gente passou pro campo. Na verdade, a gente começou na mescla, porque o plano de negócio nosso, quando a gente começou o business, foi... se a gente começa no campo, o budget de investimento ele é muito alto. A brincadeira ali é muito pesada, porque imagina que o seguinte, em 2015 a gente já tinha atletas com rentabilidades aí gigantescas, mensalmente falando. Então, o que eu falei, Márcio? Por a gente não ter a experiência de gestão do negócio, vamos fazer o seguinte, vamos começar no futsal para a gente entender como é que funciona o contrato, montar o nosso time jurídico, dar uma assessoria 360 graus, falar de investimento, falar que ele precisa guardar o dinheiro, trabalhar com um budget menor, onde a gente arrisca menos capital e vamos tentar buscar os resultados para a gente aí sim, com receita, ir para o campo. E aí a carteira ficou muito grande, a gente acabou também dispersando um pouco de capital para o negócio. No segundo ano a gente já começa a captar alguns atletas para campo, e aí a estratégia foi, vamos diminuir o futsal, vamos diminuir a nossa carteira de futsal para equilibrar as finanças, senão a gente não vai conseguir chegar nos 3 primeiros anos de empresa, porque a nossa sociedade no começo foi, eu investiria e o Márcio tocaria o business, né? Então a gente precisou dar uma equilibrada, cometemos alguns erros ali, né? Mas rapidamente a gente conseguiu puxar as velas do veleiro ali, baixar outras, desligar um pouquinho o motor, falar, vamos respirar, vamos entender, como você disse, né, no futebol, e a gente vive isso, mais o Márcio, né, por ser o CEO da empresa e estar à frente do negócio, vive mais intensamente, mas o futebol, ele tem um problema sério, enraizado, que é o caráter, né, que é a disciplina, das pessoas ali envolvidas, do negócio em si. Então, assim, tem muito problema de mudança de rota da parte do atleta. Então, às vezes você investe, você vai, mas ele não consegue chegar com você até o final, por conta de outras promessas, enfim. Então, a gente também passou por isso. A gente teve uma perca gigantesca, a gente tinha uma conta no Japão, assim, incrível, que também traria grandes resultados para nós, e o atleta deu um pane na cabeça e desistiu do processo. Enfim, então, por tudo isso também a gente teve que organizar, né, reorganizar o negócio no meio do mar ali. Tem muita coisa envolvida. Para achar a rota novamente. Tem uma parte, né, que eu percebo que é extremamente importante, né, que é a parte psicológica, né? Sim. De aconselhamento. Então vocês já contribuem muito, pelo que eu acompanho, vocês contribuem muito nessa parte de chamar o atleta e conversar por força da jornada de vocês, da experiência de vocês. Um pouco do que vocês estão contando aqui hoje, vocês colocam à disposição do atleta. Então, é muito com quem você está sendo assistido, né? Então, eu ficaria muito confortável de ter alguém da minha família, alguém que considera um sobrinho, vinculado a vocês, porque eu sei o sentido das coisas que para mim são importantes no juízo de valor, vocês contemplam e colocam à disposição do atleta. Então é como eu falo, que eu também trabalho com o seguro, né? Chega um momento que vale
a nossa fala, mas chega um momento que vale a nossa presença, porque a nossa presença já indica pela jornada, né? Eu até gostaria, se vocês se sentirem à vontade, fala um pouquinho sobre a empresa de vocês, atua citando mais a parte do esporte, né? O nome da empresa, como é que está, assim, pudesse ilustrar um pouquinho, e depois o Kio também comentasse um pouco, porque é um grupo, né? Na verdade. A empresa chama JLS Sports, ela foi fundada em 2012, né? 2012. 2012 ela foi fundada, mas os trabalhos em si se iniciaram em 2015, né? Assim, uma empresa de intermediação de atletas. Só para você ver. Pode falar. Hoje a gente, como eu já disse anteriormente, a gente já contou com 50 atletas, só que a gente reduziu essa quantidade de atletas até para a gente poder devolver um trabalho melhor para cada um, individualizado. Então hoje a gente tem 20 atletas, dentre eles a gente tem 17 atletas do futsal e 3 do futebol de campo. Legal. O futsal, grande maioria já está com a gente desde o início da empresa, né? Que legal. Graças a Deus. Jogando na Europa, Benfica, Barcelona, Sporting, Cartagena, Fundão em Portugal, e na Magnus aqui. Então dá um toque para os parceiros que eu estou chegando lá, hein? Agosto eu quero assistir um treino, um jogo, quero acompanhar os amigos lá. Muito bom. Isso aí vai muito ser bom. Tranquilo. Legal. E o Kio comenta um pouquinho, porque o Kio é uma usina de produzir projetos, empresas muito bem sucedidas, e não é sempre que a gente acerta, mas assim, persevera, resiliência, sempre em frente e aprendendo com os erros, né? Jogando luz em problemas, porque a gente gerando solução, o dinheiro troca de mão, e você sempre foi muito dedicado a formar projetos, equipes em busca de tecnologia, o que seja melhor para atender a sociedade nas coisas que é mais premente. Então, comenta um pouquinho sobre as empresas do grupo, e sei que você agora está navegando por questões até que envolvem finanças. Fala um pouquinho. Legal. Bom, Amandio, acho que por toda dificuldade, né, que a gente teve na vida, eu acredito que esse é o caminho de sucesso, jogar luz no problema. Esse é o grande diferencial, porque aí vem as soluções, vem as ideias. Geralmente nos momentos de dificuldade é onde surgem as oportunidades, né? Então você precisa estar atento a isso tudo. Eu sou um cara muito atento. Sou pai de 6 filhos, né, Amandio? Tá vindo a Maria aí agora, então eu preciso gerar business, preciso gerar receita, preciso gerar negócio, preciso gerar funções aí para essa turma toda que tá vindo. Daqui a pouco vem meus netos, então eu procuro estar sempre atento. Hoje, assim, a gente tem a parte de consultoria tributária, que é a Sanja, é o nosso core business desde 2010, 11 ali, onde reestruturou toda a minha vida, né? Consegui recuperar todo o dinheiro que perdi, né? Quando vim do Japão, zerei e aí fomos para a luta novamente, se estabilizamos novamente. Então, a consultoria tributária é o nosso core business. A gente também atua na área do direito geral, né? Em parcerias ou no nosso escritório próprio, né? Temos agora a parte de contabilidade também, né? Abrimos um braço na empresa de contabilidade. Isso tem crescido bastante, é um produto que tem crescido muito aí nos últimos 6 meses. E o futebol a gente está tranquilo, o Márcio consegue tocar bem, assumiu todo o papel de gestão hoje e a gente dá todo o suporte para ele e para os atletas na questão jurídica, na questão tributária, na questão contábil e também alguns indicadores de investimento, né? Eu tenho uma outra empresa do grupo que, na verdade, é a dona de todo, né, o grupo, que é o Grupo Arada, que é a gestora, né, de todos os negócios da empresa, que ali a gente presta algumas consultorias na área de finanças, né? 2019, com o crescimento das criptomoedas, com as entradas das fintechs ali, que
que veio muito forte. Eu tenho ainda alguns clientes internacionais me consultaram em relação a isso. A gente entrou um pouquinho no mercado, mas não como operador de Krypton, né? A gente entrou como solução de arranjo de pagamento. Me especializei nisso, fiz algumas graduações, inclusive tirei uma recentemente, o ano passado, em Cambridge, na Inglaterra, entendendo como é que funcionava esse mercado de fintech e arranjo de pagamento internacional, estruturação. E hoje eu presto consultoria na área de construção de banco digital, né? Tenho alguns parceiros aí grandes dentro da nossa estrutura, como Matera, MB Lab, Ciano, o Grupo Treviso também, enfim, trabalha conosco. E hoje a gente consegue também ajudar e somar bastante aí nessa parte de banco. Então deu para navegar, né? De jogador de futebol, a varejo, ajudante de caminhoneiro. Se pegar um pouco mais lá atrás ainda, olhava uns carros na feira, enfim. Tem uma coisa assim que eu gosto, que está muito entranhado assim no empreendedor, que é o inconformismo, né? Tem gente que não gosta dessa palavra, eu adoro gente inconformada. E não é gente que não é grata, eu agradeço todos os dias, mas a gente quer mais. Só que a gente faz por onde para atingir, né? E o que eu tenho mais tempo de relacionamento, eu sempre percebi o Kio muito ávido por entender os problemas, né? O Kio sempre enxerguei como uma incubadora de soluções. Eu já fiz reuniões com o Kio e a gente tinha até um time que a gente trabalhava nesse sentido, de pegar situações que estavam destruídas para a gente fazer uma releitura, ressignificar o negócio da pessoa. A pessoa está lá dentro, ela não consegue... Ela não sabe para onde ela está nadando. A margem está pertinho aqui, mas ele está nadando para lá. E a gente tem que chegar lá, tirar a cabeça para fora, calma, respira, só boia. Não tenta nadar que você não sabe nem para onde você está indo, né? Então teve muito sobre isso, né? Da jornada que a gente se encontrou. A gente já vai caminhando para o final e eu tenho uma última para colocar para vocês, mas não antes da gente falar um pouquinho, coisas que eu também hoje em dia cada vez levo mais a sério, é como você consome o seu tempo, né? E às vezes a pessoa quer ganhar mais, trabalha 8 horas, solução prática, trabalha 14, trabalha 16, e eu não acredito nisso. Eu acho que a gente tem que fazer a administração do nosso negócio no sentido de criar métricas, comprar ferramentas, entender, replicar, porque existem coisas que a vida não devolve. O tempo com a família. Você tem filhos, né? E de várias idades. Pode ser que você esteja fazendo alguma coisa que você talvez não tenha feito exatamente dessa forma. Então eu sei que vocês são ainda amantes do esporte, atletas, vocês jogam um futevôlei num dia de semana, 9h30, mas a vida está organizada, dá para isso. E isso eu gosto muito, porque tem gente que às vezes se coloca diante de mim como um grande guerreiro, um trabalhador, mas eu falo, velho, ele não está percebendo o que está acontecendo com ele, não está vendo o filho dele crescer, não está tendo convivência com a família, não tá... Arruma um jeito de organizar a sua vida, de modo que você consiga alçar os voos que você precisa, ganhar o que você necessita, precisa e merece, mas tem uma jornada que não volta. Um pouquinho assim, bem rapidinho, como é que vocês dividem hoje o tempo, que é uma dificuldade de todo empresário, que às vezes é um empresidiário. Ele é refém do negócio que ele tem, e ele não consegue ter vida e consome tudo ali dentro. Como é que é assim? Família, o esporte, o lazer, a espiritualidade e o trabalho. Eu acho que tudo isso forma o contexto da nossa vida, né? Então, bem rapidinho, podemos começar pelo Márcio, como é que você divide, depois o esporte, o teu dia, a tua semana, o teu mês. Tá legal? Precisa de ajuste? Como é que você acha? É engraçado, né? É engraçado que alguns anos atrás, como você disse, eu pensava, né? Que quanto mais trabalhasse, tinha que trabalhar, sei lá, igual no Japão, 16 horas, 18 horas. Eu acho que no início, sim, foi importante trabalhar dessa maneira. Eu acho que
por esses motivos que hoje, tanto eu como o Kio, a gente conseguiu se organizar. Hoje a gente, como você disse, a gente joga o nosso futevôlei de terça e de quinta-feira, às 9 horas da manhã. Mas eu bato nele, tá? Amassa. Ele diz. Aí, só que quando as pessoas vão assistir, aí eu que bato nele. Mas brincadeiras à parte, eu acho que tudo que a gente construiu lá atrás nos proporciona hoje essa vida que a gente leva, de a gente poder jogar nosso futebol de terça e quinta, depois a gente ir para o nosso escritório, a gente trabalhar até às 5, 6, 7 horas da noite e depois a gente está com a nossa família. Hoje, graças a Deus, está tudo organizado, tudo certinho, tudo conforme a gente imaginou e é claro que tem alguns ajustes ainda a fazer, porque a gente pretende, sei lá, quando a gente completar nossos 50 anos, a gente conversa muito sobre isso, que quando a gente completar 50 anos, a gente quer estar estabilizado, quer estar desacelerando o pé, para a gente poder curtir mais a nossa amizade, a nossa família. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos marcar um novo podcast para quando, né? Tem alguns mais de 50 anos, já está registrado aqui. Tá perto, 3 anos aqui, 4 anos aqui, pô. Kio, comenta para mim aí rapidinho, então, como é que tá a divisão desse tempo aí, e a gente já vai. Cara, eu acho que essa é um ponto bem importante da gente falar. Como o Márcio disse, né? Hoje a gente vive um momento de entender isso. Eu posso falar para você assim que uma das coisas que eu mais aprendi ao longo dessa minha jornada inteira de entrega, e também não consigo me ver entregando 10%, 20%, eu entrego todo dia meu tudo, como eu disse para você no começo do podcast. A perca do meu irmão foi do nada, foi um acidente e ele não voltou mais. Então aquilo ficou muito claro na minha cabeça de que amanhã eu posso não estar aqui, então o meu tudo todo mundo vai ter. Só que qual era a minha dificuldade? Eu passava do ponto, eu ficava mais tempo, eu era mais exagerado. E eu acho que a maturidade chegou na minha vida quando eu encontrei Deus, quando eu encontrei a minha espiritualidade, quando eu consegui me conectar melhor com Deus. E aí eu voltei a ler a Bíblia bastante, e eu procuro fazer isso como um exercício diário nos devocionais. E os caras que a gente tem que se inspirar mesmo tá ali dentro. E hoje eu posso te dizer com toda certeza, e tá todos convidados. Quando você começa a ler, você pega a história de Moisés, você pega a história de Abraão, você pega a história de Davi, de Daniel, de todos aqueles caras, eles eram caras como nós. Erravam, acertavam, mas qual era o diferencial deles? Cara, eles tinham tempo com Deus. Eles tinham tempo essencial com a família. Eles poderiam ir para uma guerra como Davi foi, e lutou e venceu gigantes e destruiu leões, enfim. Só que eles tinham tempos de qualidade, e esse tempo hoje eu não abro mão. Eu não abro mão. Então, meu treino da manhã, meu futevôlei de terça e quinta, meus devocionais, tudo espera. Primeiro é isso, e é por aí o negócio. Uma pesca de final de semana. Sensacional. Pesca de final de semana. Embora às vezes eu volto sem peixe, mas eu vou lá. Bom, foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Histórias conectam, né? Eu desejo que a história de vocês tenha inspirado pessoas e que a gente possa perceber que todos nós podemos realizar. Então a ideia do podcast é exatamente essa, é contar histórias reais, histórias de superação, e o realizar dentro do podcast tem apenas um viés, que o consórcio ele pode muito contribuir com esse teu desejo. Não à toa, vocês dois são clientes, né? O Kio tem uma vertente um pouco mais de investidor, ele tem uma quantidade de cartas maior, em valores pequenos, que ele utiliza de uma forma de ir contemplando, comprando estúdios, né? Aquele formato assim bem tradicional, mas que dá muito certo, né? Acho que esse é um tema bem legal, assim, embora o podcast é para um outro propósito, mas isso tinha que ficar registrado mesmo. Cara, assim, o consórcio, eu sempre tive muita dificuldade no passado de entender, tinha várias oportunidades de já fazer o que eu faço hoje,
Só que eu olhava com outro olho, eu olhava e, pô, cara, isso não vai acontecer. A partir do momento que eu começo a me dedicar tempo, por isso que eu falo que a pessoa precisa ter tempo. Para tudo, olha isso aqui com calma. Eu entendi o propósito do consórcio, te chamei lá na empresa e falei, Amandio, eu quero logo 10, me dá 10 disso, 5 daquilo, e a gente tá. Mas eu acho que o maior exemplo para nós aqui, de alguém que pode falar e que se realizou, é esse cara aqui, porque esse cara aqui é travado. E sabe o que acontece? Uma coisa que você falou, diante de tudo que você já falou, tem uma coisa assim que sempre já utilizei várias vezes. Falou, ó, você é formado, a parte acadêmica tua está muito bem, você sempre atrás de mais e tal, empresário, visão, e você falou em algum momento assim, Amandio, nós somos da Leste, vamos na humildade, tem que ter um boleto, um dinheiro carimbado. Eu mesmo, particularmente, se fosse depender do que eu pudesse economizar, que eu nunca rasguei dinheiro, mas seria diferente, seria outro cenário. Então já o Márcio, ele utilizou para uma alavancagem patrimonial, está acessando aí um novo imóvel de uma coisa que fizemos estruturada, e a estruturação ela transcorreu exatamente como a gente havia previsto. Então eu agradeço aí aos dois pela confiança no trabalho, pela disponibilidade de sentar à mesa, e a gente dedica um tempo às pessoas que a gente confia. Então o que eu tenho de mais poderoso diante da vida é me sentir digno da confiança de vocês. Então isso jamais será corrompido. Eu agora, a gente encerrando aqui, eu quero só que você diga assim, para encerrar, sabe aquela coisa assim do banner, uma frase, uma palavra, se quiser deixar uma palavra na lápide, como você gostaria de ser lembrado pelos seus familiares, pelas pessoas que trabalharam com você, seus amigos de infância, seus amigos da jornada, pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser algo que seja sugestivo assim, gostaria de ser lembrado por isso. Tem alguma? Fala Eu aí. luto todos os dias para mim ser lembrado como um bom pai. Jaz, um bom pai. Jaz, um grande amigo, entendeu? Não quero, de verdade, financeiramente falando, eu consegui realizar tudo que eu sonhei. Em todos os sentidos eu posso dizer isso. Eu já tive o carro do meu sonho. Tudo. Não existe... O que eu consegui agora na minha vida é lucro. Então a minha luta todo dia é para mim ser um bom pai. Meus filhos olhar para mim e ter orgulho de quem eu fui. Deixa uma palavra, então, Márcio. Assim, das palavras todas que frequentaram, permearam sua vida, você falou sobre disciplina, você falou sobre uma palavra, alguma coisa que te norteia, que fica acima, um pouquinho acima das outras, ou mesmo uma frase. Assim, eu graças a Deus, eu acho que eu deixei, como ele me disse, eu sou o ranzinzo, eu sou o rabugento, e eu não nego isso e gosto de ser assim, porque eu acho que eu fui criado assim e sou a pessoa assim até hoje. Mas eu acho que quando lembrarem do Márcio, né, quando eu já não estiver mais aqui, e lembrarem do Márcio, eu acho que todas as pessoas vão lembrar, pô, o cara era um cara humilde, o cara era um cara com bom caráter, um amigo. Eu acho que isso vai ficar... Vou fazer o seguinte, ó, quando fala o rei do consórcio, é pela quantidade de pessoas que já inspirei a que olhassem com mais carinho para esse produto que transforma a vida de quem compra e de quem vende, né? Sim. Eu vou pedir para passar pela sua cabeça. Não cabe a cabeça é muito grande. Fechou, agora passa para o Kill. Aí, Kill. Também não cabe. Agora passa para cá e vamos terminar esse podcast pondo a mão na bola aqui, ó. Por tudo que ela proporcionou, continua proporcionando, e que os jovens, né, e as famílias coloquem os seus filhos no esporte, né? Sim. Que o esporte é uma coisa maravilhosa, ensina muito, ensina a conviver, inclusive com frustrações, que é algo tão difícil que os adultos têm dificuldade. Sim. Então que possam seguir na escola da bola, do basquete, da natação, do esporte. Obrigado por estar comigo nesse momento tão especial, e nossas histórias continuam se misturando. Isso para mim é super importante. Obrigado pela jornada. Obrigado, Amandio. Valeu.